Sejam todos muito bem-vindos a mais um Caçadores de Robôs Traders. Seria o episódio 2 oficialmente, né? Mas a verdade é que a gente já vem promovendo esses encontros e batendo um papo já faz um bom tempo. Inclusive, o nosso querido convidado de hoje, o Flávio, ele já esteve antes, né? Flávio da Invista Já, a gente já conhece um pouco da história dele. Ele, inclusive, você começou dentro da Smartbot, não foi, Flávio? Perfeito, Sasaki, perfeito. E desenvolvendo estratégias junto do time estratégico. Sim, junto com o time de tecnologia, fazendo upgrades ali, criação de features para a plataforma. Foi um período ali de muito aprendizado e muito legal, cara. Bacana. Sua formação na área de engenharia, né, inclusive? Perfeito. Formei em engenharia, vi que ali formei em engenharia mecânica, né? E aí vi que essa área ali de manutenção, de grande indústria ali não era para mim. Aí migrei para a área da tecnologia, já gostava muito de mercado financeiro na faculdade. E aí casou tudo certinho, deu tudo certo. Sensacional. E a sua carreira solo foi o quê? A partir de 2023, mais ou menos? Isso, perfeito. A partir de 2023, aí eu saí da Smartbot, né? Criei o Invista Já e desde então a gente vem focando 100% na criação de AlgoTrade. Maravilha. Cara, é um breve apanhado, né, do que foi a sua história. Perfeito. Mas vamos falar da última vez que a gente se encontrou. A gente estava falando, inclusive, de um robô que você tinha feito que fazia uso de inteligência artificial e esse robô ele analisava mais de 200 linhas de dados, era uma coisa assim, né? Legal, Sasaki. Cara, no nosso último encontro, a gente tava lançando, né? A gente, obviamente, quando a gente vai lançar um robô, a gente deixa ele rodando bastante tempo em ambiente simulado, tem a validação dele em ambiente real. E ali foi realmente a divulgação, né, para os usuários da Smartbot. E a ideia principal desse modelo de inteligência artificial, então, eram 2 robôs, né? Então, eles analisam, né, mais de 110 colunas de dados. Então, tem ali ouro, DXY, minério de ferro, petróleo, enfim, VIX, todo tipo de dado aí macro que você consiga imaginar e que faça sentido no cenário brasileiro, né? E qual a grande sacada ali desses 2 robôs, Sasaki? Eles realizam uma predição para a amplitude diária daquele dia. Só que eles operam baseado em cima do erro, digamos assim, dessa predição. Então, se esse algoritmo, né, ele prevê que a amplitude do dia vai girar em torno ali de 1.300 pontos, só que o mercado acaba rompendo, ele acredita que aquele é um dia de cauda, né, e que o mercado deva andar muito. E aí ele se posiciona e vai jogando o lote a favor. Então, é um robô que, desde que a gente lançou, né, que faz bastante tempo, né, vem batendo topo histórico atrás de topo histórico. Hoje, inclusive, muito provavelmente vai bater mais um. E é um robô que realmente ele perde por diversos dias consecutivos. Às vezes passa 2 meses perdendo, mas ele perde pouco. Só que quando ganha, é porrada ali, cerca de 3, 4 mil reais. Então vale super a pena. Ele surfa uma tendência, né? Um robô surfa uma tendência e vai jogando o lote a favor. Pô, bacana. Ele vai fazendo um aumento de posição a favor da... Perfeito, sempre a favor. Da tendência. E aí, por que a gente preferiu lançar 2, né? Porque a gente sabe que por mais que no AlgoTrade a gente fale que o trader ele não tenha o emocional, a gente sabe que tem muita gente que fica acompanhando o operacional do robô, né? Sim. E aí, por que lançamos 2? Pra galera que tá mais iniciando, que ainda tá com ansiedade bastante elevada. Então, esse robô, ele tem um stop móvel, então ele não deixa ali o saldo do robô que ele fez no dia realmente voltar. Já o outro não. O outro é para quem realmente já tá mais acostumado ou não fica olhando, né, a posição ali do robô, o saldo daquele dia diário, só olha ali na semana, enfim. E esse é mais agressivo a nível de... Se o mercado voltar tranquilo, ele estopa, né? Ele não pega o dinheiro da mesa igual o primeiro robô que eu citei. Bacana. Cara, uma coisa bem curiosa, né, nesse tipo de robô, que normalmente os algoritmos com os quais a gente se depara, eles são algoritmos que têm um modelo lá de execução, é estático e sempre executa aquele mesmo parâmetro, né? Aquele mesmo setup. E esse, na verdade, ele define muito em função do que tem ali de variáveis, né? Ele, literalmente, ele toma uma decisão a partir do que está acontecendo no momento. Exato. Então, é um tipo de tecnologia bem interessante e ainda... A gente falou esse papo, não sei, faz mais de 6 meses, talvez, mas... ainda é pouco utilizado. Eu não vejo muito especialista abordando esse assunto.
Sim, é muito pouco utilizado e eu acho que essa grande pouca utilização é mais devido ao poder computacional, né? Então, para você ter uma noção, a gente roda uma otimização desses dois modelos basicamente a cada 15, 20, 30 dias, né? Depende ali da janela de performance dele. E a gente roda numa GPU, né? Via Google Cloud ali, que a gente paga. Então, tem uma GPU rodando e mesmo numa GPU demora ali cerca de 40 minutos para rodar, né? Então, imagina uma pessoa que tem uma CPU normal com 16 de RAM, então realmente é algo que exige um poder computacional muito grande, fora todo o processo ali de desenvolvimento da estratégia, né, que é feita via código, não é nada drag and drop ou no code, low code, né, que tá muito hoje em alta, então realmente é algo que dá muito trabalho e precisa de um poder computacional muito grande. Bacana. E ele segue rodando normalmente até hoje, esse robô? Segue rodando normalmente, está disponível aí, né, na Smartbot e tá com resultado excelente. Então a gente está bem feliz aí com o que a gente construiu. Legal. E você tinha outros robôs, né, no caso? Você tinha um robô que era seguidor de tendência, acho que era surfista. Perfeito. A gente conseguiu inovar bastante nesses últimos meses, né? Esse outro robô que você está comentando agora era um sonho antigo, Sasaki, que eram robôs de fluxo, né? Que seguiam grandes players. Até aconteceu algo bem engraçado, né? Que não sei se a galera de casa aí sabe, mas a Clear parou de rodar contratos ali no Booking, né? Então hoje quando você vai olhar o Times e Trade, você não vê mais Clear ali, porque todo o fluxo foi para dentro da XP. E a gente tinha um robô, né? A gente sabia que Clear era muito varejo, então a gente sempre operava contra a Clear, né? Então depois que a XP fez essa mudança, cara, esse robô a gente teve que desligar, né? Por quê? Porque parou de aparecer Clear ali no Times e Trades e jogando o fluxo para dentro da XP bagunçou muito ali, né? Mas aí a gente teve outros robôs que, estão performando bem até hoje, como por exemplo robôs que seguem a UBS, né, que é um grande player aí, e o Goldman também. Então Top Story que atrás de Top Story estão bastante bem aí no mercado, bem legal. Legal. E tinha o Pescador também, que era um robô scalper, o Pescador? No Pescador era o robô que operava contra as pessoas físicas, né? Então ele era que operava contra a Clear, a gente teve que fazer algumas adaptações dele. Era esse, então, não era eu tava confundindo com o surfista. Porque o surfista, ele era um robô que operava tendência. Ele ainda tá, né? O que a gente fez? A gente adaptou todos eles que operavam contra a Clear, então a gente tentou identificar ali horários ou algumas características de pessoas físicas no Times e Trades da XP. E a gente adaptou, né, esses robôs para olhar para XP mais com alguns filtros, né? Então eles seguem rodando, hora ou outra precisa de adaptação. Obviamente não tá rendendo tanto igual rendia quanto operava contra a Clear, mas eles estão no game aí até agora. Show. E me refresca a memória, eu não lembro se você tinha algum robô que fazia trade de abertura, por exemplo. Você tinha alguma coisa que trabalhava isso? Cara, a gente tinha sim, infelizmente foi um setup, né? Então esse é um dos grandes problemas de robô de setup. Então a gente acredita muito nessa adaptação. Então, por exemplo, esse robô de inteligência artificial, tudo que ele vai fazer no mercado do dia deriva de um output. Então é o que você falou, né? O dia que ele vai operar hoje não é o dia igual ontem ou igual semana passada. Ele tá sempre reagindo, né? Tá sempre reagindo ao mercado. Esses que acompanham grandes players também, tá sempre reagindo ao mercado. Obviamente, a gente tem robôs de setup, né, mas que sempre passam por otimizações de tempos em tempos. Então, a gente está sempre tentando evitar robôs fixos de setup. Então, esses robôs que operavam abertura, eram robôs fixos, né? Então, atualmente, a gente está optando por não criar mais assim, porque a gente viu que tem, querendo ou não, esse gap ali dentro do mundo do algotrade. Legal. Bom, e o pulo do gato não é nem esse, né? A gente estava falando previamente aí do que vai fazer a real diferença, especialmente nesse ano de 2026. Então, fica colado com a gente aqui que a gente vai aprofundar mais nesse assunto. A ideia, inclusive, é essa, né? A gente está começando um ano de 2026 ali com bastante tumulto, globalmente falando. A gente teve, poucos dias atrás, o Nicolás Maduro foi capturado na Venezuela e gerou uma certa tensão. É verdade que isso hoje não impacta tanto no mercado mais, já foi precificado, de modo geral a percepção foi ligeiramente melhor, mas a gente ainda tem um ano com muita incerteza, especialmente se a gente olhar no Brasil. Né, um ano eleitoral, um ano que vai ser marcado ali, inclusive, por algumas pausas pela cultura brasileira, né, não só por conta do carnaval, mas esse ano a gente tem Copa do Mundo também, além das eleições. E nas eleições, inclusive, eu comentei há pouco
com alguns amigos que esse assunto do Maduro pode ser requentado porque pode ser explorado pela oposição. O fato é que se tem uma palavra que vai definir 2026, provavelmente essa palavra é indefinição, né? E, de modo geral, o que eu observei em cenários indefinidos, que é muito interessante. Enquanto a Bolsa de Valores, os ativos em geral, eles dão uma estagnada por conta da incerteza, então muitas vezes a ação para de subir, porque player estrangeiro não quer vir para o Brasil até ter uma noção melhor de quem é o próximo presidente, se vai ter reeleição. Os robôs não, os robôs eles não têm essa correlação com o cenário econômico, então eles podem seguir num movimento ascendente somando valores, né? Aí vem um ponto interessante, né? Como é que você faz um robô de fato somar? Porque também dá para, nesse cenário meio travado, o robô ele cair. Um cenário que está em queda, o robô também perder valores, né? Então, é para isso que você está aqui. Você é um dos estrategistas que eu acho que é mais versado em termos de estratégias, de noção, de se readaptar. E acho que nada mais justo do que trazer uma pessoa com esse perfil para a gente começar esse papo. O primeiro Caçadores de Robôs Traders de 2026, né? O que você está olhando, considerando isso tudo? Assim, a gente já tinha conversado previamente que é um ano de muita indefinição. Pô, maravilha, Sasaki. Esse ano, né, por mais que tenham eleições aí do Brasil, a gente também tem, na minha visão, um ponto muito interessante aí que os traders precisam ficar de olho, que é a indefinição do Fed, né, também, que é, querendo ou não, o maior banco central do mundo, né? A gente tá falando do Banco Central aí dos Estados Unidos, então quem vai ali ser o novo presidente do Fed, né? Então a gente ainda tem essa indefinição, mais essa variável aí para também ficar atento nesse ano de 2026 e algumas coisas ainda no Brasil que também não sabemos, né? Então a gente não sabe quem vai ser o candidato da direita, tem aquela pauta fiscal que ano passado, né, foi levado muito em consideração, só que com o corte de juros dos Estados Unidos, o mercado deixou de lado e colocou tudo para cima. Com certeza isso vai voltar nesse ano. Então a gente tem alguns pontos ali para ficar de olho. E aí você falou muito bem, né, que a gente vai ter indefinição nesse ano. E aí, fazendo ali uma ligação, indefinição traz volatilidade para o mercado. E volatilidade, a gente só consegue sobreviver ali, né, com ela tendo grandes picos por meio da diversificação. Então, eu acredito que esse ano de 2026 a gente vai precisar diversificar ainda mais as estratégias ou as suas pontas ali no mercado financeiro, né, principalmente aqui no Brasil. E quando a gente fala de diversificação, nada melhor do que fazer isso com algo trade, né? Onde você consegue estar na ponta comprada, na ponta vendida ao mesmo tempo. Hoje a gente sabe que não tem como um trader manual estar operando compra e venda ao mesmo tempo no mini índice, né? Na cabeça dele, obviamente, ele vai estar zerado ali. Já com algo trade, a gente sabe que a gente tem uma série de benefícios, né, operando ali com matemática e tecnologia, você consegue estar em diversas pontas. Dá para administrar, né? Uma operação comprada mais longa de tendência, ao mesmo tempo uma operação vendida mais curta, e o robô, obviamente, não se atrapalha porque eles têm tudo isso computado de maneira individual, né? Perfeito. E a volatilidade, toda essa indefinição, traz algumas características para o mercado financeiro de 2026 que os traders precisam ficar de olho, né? Um que a gente estava comentando aqui antes de começar é o famoso spread e slippage, né? Então o mercado vai estar spreadado, não tem como. Em momento de notícia ali, os market makers, os HFTs vão ser desligados, né? Ou eles vão entrar com tudo, provocando leilão. Então, todo mundo aí de casa que tem algum algo trade, né? Ou que opera até na mão, o stop loss é imprescindível, né? Mas a gente tem algumas características ali também que eu acho que precisam fazer parte da vida desses, tanto do trader manual quanto do trader quantitativo no ano de 2026, que é essa questão de análise de slippage, é algo que realmente não dá para deixar de lado. E a questão que a galera não gosta muito, que é o famoso stop móvel, né? Então, geralmente a galera não gosta muito de construir robôs com stop móvel, né? Eu acho que essa característica de algo trade para 2026 deve ser uma mão na roda ali, deve ser bastante utilizada. Pode ser um divisor de águas. Um divisor de águas. Cara, é interessante, né? Porque, de fato, se a gente tem um cenário mais... Pegando o primeiro ponto, que é com relação ao slippage, se a gente tem um cenário mais volátil, fica bem mais difícil de você ter um robô que ele obedece à precisão da execução pela falta de liquidez em momentos de chacoalho. E muitas vezes é no momento de chacoalho que vai acionar um stop, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem maneiras de se construir uma estratégia
de forma a evitar esse tipo de situação. Com relação a esse ponto, você tem... O que você tem feito, pensado para trabalhar em cima dos seus robôs? Porque você é um cara que trabalha muito a gestão ativa, né? Então você reajusta os seus algoritmos muito de acordo com o que o mercado vem apresentando em função desses comportamentos. O que você vem pensando para evitar esse tipo de situação? Legal. Ou amenizar, né? Show de bola. Nesses últimos meses, a gente focou muito em teste de robustez focado em Slipped. Então, só para você ter uma noção, Sasaki, a gente tá levando tão a sério esse teste de robustez de Slipped, que quando você analisa o robô ali no final desse teste de robustez, basicamente o Slipped aplicado em todas as ordens está fazendo com que o loss acumulado dele dobre e o lucro corte pela metade. Ou seja, mesmo depois desse teste de robustez muito agressivo, ele precisa ser um robô vencedor depois desse teste de robustez, né? Precisa ter um fator de lucro ali maior do que enfim. Então, eu acredito que esse teste de robustez, ele consegue evitar muitos riscos de cauda que podem acontecer durante o pregão. Então, por mais que você tenha um stop loss de R$500, às vezes o seu robô tá tomando R$300 e é acionado um leilão, né? E quando esse leilão abre, ele já abre tomando R$800. Então, é realmente um cenário de cauda que pode acontecer, e você tentando colocar isso por meio do Slipped nas suas operações, né, faz com que esse risco de cauda esteja ali embedado já no seu histórico de ordens, né? Então é algo muito, muito legal. E novamente o stop móvel. Então a gente está priorizando muito a construção de robôs com stop móvel. E por que a gente acredita muito nessa característica, nessa SAC? Porque o stop móvel, né, o que a gente acredita é que nesses dias de 2026, com eleições, todas essas notícias, pode ocorrer algumas coisas pontuais ali no meio do pregão que ou reverte totalmente, né, o movimento ali do dia. Então o índice está subindo 1%, do nada está caindo 2%. Então o stop móvel ele te protege muito bem nesses cenários, mas também pode ocorrer de uma notícia intensificar mais ainda aquele movimento, né? Então, com o stop móvel, o seu robô não tendo um stop gain, ele consegue surfar todo esse movimento que foi provocado por uma notícia ou estopim de alguma coisa ali no cenário político, qualquer que seja. Legal. É mais favorável, então, para eventualmente surfar uma tendência, né? Exato. E focar muito na diversificação, né? O que a gente está conversando. Então, a gente está focando muito em realmente criar portfólios ainda mais diversificados. Não tanto estratégias como essa que a gente citou de uma só de inteligência artificial, por mais que ela olhe diversos dados, ou um que segue somente um player. Então, a gente está buscando diversificar ainda mais horário também. Então, começar com robôs que só operam depois de 9h10 e eles estopam às 11h, às 10h30, às 2h40, às 5h15. Tentar também diversificar ao máximo ali os robôs que compõem o portfólio. Boa. Vou bater nesse ponto da diversificação, mas antes, assim, puxando de volta ali para a questão do stop móvel, né? Eu já conversei com muitos especialistas, desenvolvedores de estratégia, e assim, quando você traça os estudos os backtests em geral, o que foi percebido até então é que, na maioria das vezes, é mais negócio eliminar o trailing stop, o stop móvel, né? E deixar o stop original. Então, a ideia de você adotar um stop móvel em função do que vem acontecendo em termos de cenário, ele vai um pouco na contramão do que muitos especialistas vinham fazendo até então, né? Antes disso, você também era do tipo de especialista que não usava o stop móvel? Era uma estratégia que você adotava normalmente? Olha, pra ser bem sincero com você, eu acho que a grande preocupação do stop móvel, cara, é a questão emocional. Então, por mais que o trader ele esteja operando com robôs, você abrir um robô e ver ele ganhando R$500, né? E aí ele fechar o dia só fazendo R$80, você deixou aquilo tudo na mesa, né? Então, acho que tem uma questão muito emocional ali do stop móvel que a galera não coloca ele ali nos algotrades, mas por questões emocionais e não por questões de ganho-retorno a médio e longo prazo, né? Eu acho que machuca muito você deixar muito dinheiro na mesa. Então, a ideia é você realmente ir ali realizando a configuração, tendo diversos stop móveis, né? Então, a gente tem stop móvel, Sasaki, que é break-even. Então, o robô ganhou X reais, move o stop móvel para break-even e deixa arder, né? Se voltar, estopa no 0 a 0. Não vira prejuízo, pelo menos. Não vira prejuízo.
Tem Sim. stop móvel que vai subindo à medida que o saldo vai subindo. Então, Legal. também tem como você diversificar o stop móvel. Eu acho que isso é muito legal, né? O trader não depender somente de stop móvel no break-even ou, ele só vai andar se der R$100 de ganho. Então, realmente, também diversificar o uso dessa configuração. Pô, muito bom, muito bom. Tem algumas coisas bem interessantes, então, de fato, a se considerar, casando com essa análise, né? Porque por um bom tempo romantizaram a ideia de que o robô é você cravar ali um algoritmo e esquecer da vida. Mas eu sempre disse o seguinte, assim, que um trader, ele eventualmente vai ganhar ou vai perder de um robô, né? O robô, ele traz habilidades que um trader manual não consegue vencer, de fato, operar múltiplas estratégias, mas, cara, assim, você, humano, pode eventualmente vencer um robô, mas dificilmente você, humano, vai conseguir superar outro ser humano que faz uso de robôs, né? Então, unir um pouco dessa análise macro do que vem rolando no mercado e trazer de alguma maneira essa noção para otimizar os seus resultados no robô, isso eu acho algo totalmente válido. Pode ser que seja um divisor de águas entre, você trabalhar um algoritmo estático, ou ele segue indefinidamente ou ele quebra. Pode ser que tenha a galera dessa escola e eu até entendo, mas agora, de fato, você vir para o mundo onde você analisa o macro e traz informações para direcionar para onde vão os tipos de robôs que você está querendo. Cara, isso eu acho que deveria, pelo menos, ser uma unanimidade, porque faz muito sentido, né? Assim, é claro que a forma como muita gente desenvolve robô não é, o mercado esse ano é de tendência, então eu só vou criar robô de tendência, né? Mas pensando um pouco dessa maneira, só para simplificar a linha de raciocínio, se o mercado está mais para tendência ou mais para volatilidade, acho que nada mais natural do que você estruturar o seu tipo de algoritmo, de operações que você vai desenvolver voltado para o mercado assim. E a gente tem evidências muito claras de que vai ser um ano de muita indefinição, né? Por quê? Porque a gente já viu N vezes o mercado passar por eleições, e o lance não é nem tanto no debate de quem vai ganhar ou vai perder, muitas vezes é simplesmente o fato de o Congresso vai parar de aprovar uma série de leis importantes porque vai estar todo mundo envolvido na corrida eleitoral. Sim. Então isso é uma coisa que, assim, necessariamente vai acontecer. Tipo, os processos de legislativo vão acabar atrasando porque vai todo mundo parar, todo mundo que eu digo no universo político, vai parar a vida para olhar para as eleições. E isso tem um reflexo no mercado. Então, assim, é inevitável um certo comportamento no mercado que deriva do fenômeno eleições. Né? Sim. E tem duas pautas, né, que eu acredito que, pelo menos os analistas políticos aí que eu acompanho, né, que vai estar bastante em alta aí no ano de 2026 e que a gente precisa ficar de olho, é a questão fiscal, né, que todo mundo tá careca de saber. Entrou muito forte também a questão de segurança, então vamos ver como é que os presidentes aí, né, que vão disputar realmente vão encarar esses dois assuntos. E tem o famoso ponto das pesquisas eleitorais, né, que eu acho que isso sim o trader tem que ficar ainda mais de olho. Então, quando a gente, todo dia antes do pregão começar, a gente olha, né, quais são os dados que tem hoje, né? Hoje tem JOLTS, hoje tem ADP, hoje tem payroll, hoje tem o quê, né? E aí a gente vai ter que adicionar outra variável aí nessa coisa de olhar. Hoje vai soltar alguma pesquisa, né, eleitoral? Se sim, que horas, né? Porque isso eu acho que vai ser um grande driver também para os movimentos intraday. Então, caramba. É uma coisa que o trader aí precisa adicionar também nesse mapeamento pré-pregão. Não necessariamente direcional, mas muitas vezes pela simples volatilidade, assim como é o payroll, né? Exato. O payroll, ninguém tem uma grande expectativa de movimento direcional. O que tem de expectativa é que vai ter volatilidade. Sim. Inclusive, tem muitos traders que operam com robôs que em um dia de payroll, por exemplo, ele prefere desligar ou zerar a estratégia se a posição já estiver aberta. Por quê? Porque no momento que o payroll sai, primeiro, você não sabe para que lado o mercado dispara. Sim. E segundo, se for pro lado ruim, você não tem liquidez, você tem aquele problema do slippage. Sim. Né? Você tem algum mecanismo hoje pensando nisso, em termos de
de execução dos seus robôs? Como é que você trabalha? Boa, excelente pergunta. Então, o que eu acredito é que nesses momentos de grande volatilidade, a gente tem que levar em consideração que tudo pode dar errado. Então, o que é tudo pode dar errado? Por mais que você esteja em nuvem, por mais que você esteja usando a melhor tecnologia, pode travar. O market data que você utiliza pode vir atrasado. A nuvem pode cair, pode acontecer qualquer tipo de coisa ali, né, que faz com que o seu robô não stop ou com que ele não saia da operação. Então, nesses momentos de grande volatilidade, na minha visão, tá? É importante você estar acompanhando o mercado para você conseguir atuar ali de qualquer forma, seja parando o robô ou fazendo alguma coisa. Por questões de tecnologia mesmo, já levantadas aqui, né? De market data, nuvem, enfim. Só que como é que você consegue amenizar isso, né? É fazendo o teste de robustez, que eu citei nessa saque, colocando um forte slippage, né? Para pegar esses eventos de cauda aí. Seja um leilão que entrou e não conseguiu destopar, ou seja um forte slippage devido à volatilidade mesmo, atrás de market data. Então, você fazendo com que esse teste de robustez de slippage seja muito agressivo no seu histórico de ordens, isso já ameniza muito esses eventos de cauda que podem ocorrer durante o pregão nesse ano aí de 2026. Então, a gente está realmente pegando mais pesado ainda, né, nesses testes de robustez de slippage, para ver se realmente passou todos os robôs nesse teste de robustez de slippage? Ah, não passou. Pô, então esse aqui eu acho que para esse ano não é legal rodar. Ou se vai ser um dia que provavelmente vai ter grande volatilidade, eu não vou ligar ele. Eu acho que o que a galera de casa tem que ter noção é que não existe uma receita de bolo, né? Do tipo, eu deixo o robô ligado no payroll ou não. Pô, tudo vai depender da característica do seu robô, tudo vai depender da tecnologia que você tem, né? Para deixar aquele robô rodando. Então tem uma série de características ali que você tem que analisar para decidir se você vai deixar rodando ou não. Não tem uma resposta correta ou negativa, né? Uma correta ou errada. É realmente uma análise ali que você precisa fazer. Do mesmo jeito que a gente estava comentando sobre o robô ele precisa ter um setup congelado, fixo, ou ele precisa ter um setup adaptável, né? Eu tô gostando mais e tô vendo mais resultado trabalhar com setups que se adaptam ao mercado do dia, né? Mas tem gente que ganha dinheiro com setups congelados, né? Estáticos, né? Estáticos. E não tem segredo ali. É realmente onde você se adapta melhor e onde você consegue fazer o melhor trabalho ali de matemática e tecnologia aplicado àquela situação, aquele setup ali. Então... tem uma receita de bolo que você consegue seguir de um determinado estrategista ali, né? Pô, o cara me ensinou assim, esse aqui é o meu fluxo para criação de robô, mas ele não é o dono da razão, você precisa achar o seu cenário ali, né? A sua esteira de criação de robô e o que melhor também se adequa ao seu perfil de risco, ao seu emocional. Muito bom, muito bom. E a gente não pode se esquecer do ponto que eu vim falando, né? Que é um ponto-chave, vai ser o grande diferencial, que é a diversificação, né? Porque num cenário indefinido, acho que nada mais justo do que você buscar ali construir um portfólio com estratégias diversificadas. Em vez de você se concentrar num tipo de estratégia que você mais acredita que vai dar certo, acho que nada como você considerar a possibilidade de que você vai estar errado e se respaldar, diversificando o seu portfólio, tendo uma infinidade ali de estratégias, né? Para cobrir, inclusive, uma gama maior de possibilidades. Então, de modo geral, isso não é uma grande novidade para quem lida com robôs, né? A diversificação. Eu gostaria de saber, da sua parte, o que você vem trabalhando nesse sentido. Muito legal. Então, quando a gente fala sobre diversificação, né, a galera de casa tem que entender o que é diversificação no intraday, né? Como é que você analisa e chega numa conclusão de diversificação no intraday? Lá no Vista a gente tem diversos, digamos, cases assim, né? Então, tem portfólio onde a gente olha a correlação diária. Show de bola, ele precisa ter uma correlação diária com até X% ali de correlação entre os robôs, uma série de coisas que a gente olha. Tem outros portfólios que a gente analisa a correlação semanal, tudo isso baseado em cima de lucro e ganho, né? De lucro e perda. Então, beleza, tem portfólio que a gente olha intraday, tem portfólio que a gente olha semanal, tem portfólio que a gente analisa a correlação não de lucro e perda, mas sim de exposição. Então, será que desses 10 portfólios que compõem desses 10 robôs que compõem o nosso portfólio, será que eles se posicionam ao mesmo tempo? Né? Então, dos 10, os 10 se posicionam entre 9, 10 e 11 horas.
será que realmente você está diversificado, né? Se acontecer um grande movimento nesse horário, basicamente todo o seu portfólio ele vai estar exposto, né? Sim, então é sim. legal você olhar a diversificação em diversos cenários. E aí depende, novamente, de como é que você cria a sua esteira, né, de criação de robôs ali. É baseado a correlação em quê? Né? Lucro, perda, exposição, número de trades. Então, é uma infinidade de coisas que você pode realmente diversificar para deixar seu portfólio o mais pulverizado possível ali durante o pregão e realmente diversificado, não ficar olhando só para a correlação intraday. Ah, muito bom, muito bom. Então, basicamente, esses outros aspectos de divisão de Sim. correlação que você vem aplicando aí no... Principalmente a disposição, que eu acredito que vai ser crucial nesse ano de eleição, né? O que a gente comentou. Pô, se vai ter uma pesquisa às 11, pô, não vou deixar todo o meu portfólio com o robô podendo entrar 10h40, né? Então, você ter essa análise, olhar ali para as notícias que realmente vão impactar, o horário, e saber, ter a confiança que, pô, eu sei que meu portfólio ele não vai estar posicionado nesse horário, ou X% do meu portfólio pode estar posicionado nesse horário. Eu acho que te deixa mais tranquilo de realmente deixar o seu portfólio rodando, sem você ter interferência manual, né? Sem precisar ficar parando ou ligando na mão ou estando em frente ao computador. Então, eu acho que são pontos bem importantes para esse ano de 2026. Show. Agora, o ponto importante é que a corrida eleitoral, ela vai acirrar mesmo no segundo semestre. Então, até lá, pode ser que algumas pessoas falem, pô, nada daquilo que foi conversado naquele papo de janeiro. Que calmaria é essa, né? Só que a gente não pode esquecer também que existem outros fatores, né? Então a gente tem ali toda uma dinâmica comercial, Estados Unidos, China, envolvendo ali outros países, Ucrânia, que ali vai terminar o conflito na região, não vai, além da Venezuela, claro. A gente tem ali, ainda em cima da Venezuela, a questão da China, né? Que hoje compra a maior parte do petróleo. A gente tem o DXY testando uma região muito importante ali, né, no canal macro. E quando a gente fala de DXY, que é a cesta ali de dólar frente às principais moedas, a gente está falando de um grande pacto também, por mais que o Brasil não faça parte dessa cesta, mas também aqui no nosso dólar, né, frente ao real. E, obviamente, tem muito algotrade no mercado, né? Mais de 90% hoje das instituições financeiras utilizam algotrades e muitos deles são de análise de correlação entre índice e dólar, né? Obviamente, o dólar sendo impactado pelo DXY, o mini índice também. Então, tem diversos pontos macro, como você bem citou agora, ô Sasaki, que vão interferir muito, né, aqui no Brasilzão. Então, não adianta você ficar focado somente aqui no cenário doméstico. Tem que procurar informação, tem que entender todos esses ralis que estão acontecendo lá fora para realmente tomar as melhores decisões. Igual, antes de vir para cá, eu tava vendo, né, apareceu várias notificações para mim, DAX batendo, que é a bolsa da Alemanha, né? Batendo topo histórico. Então, pô, qual foi a última eleição no Brasil que a gente teve a Alemanha e Estados Unidos batendo topo histórico, né? Será que o seu robô foi bem nesse ano? Será que vale o backtest que a gente rodou nesse ano? O cenário macro ali, doméstico, era parecido com o que a gente está vivendo hoje? Então, são uma série de decisões e análises ali que os traders, os managers da Smartbot precisam fazer para realmente disponibilizar ali o melhor algotrade para os usuários. Pô, sensacional, sensacional. E agora, tem um outro ponto também, que era uma... Eu lembro que eu fiz um papo com alguns players de mercado, investidores, traders, e falando sobre expectativas para o ano de 2026, e tinha uma coisa no radar que era uma potencial bolha de IAs, né? Você acredita que isso pode impactar também o mercado da automatização? O que a gente faz, propriamente dito, né? E se sim ou não, como poderia impactar? Legal. A gente falou, Sasaki, de características, né, ou algumas ações que o trader pode fazer para ter sucesso, né, nesse ano de 2026. O que eu acho que a galera agora deve evitar nesse ano de 2026 são os famosos robôs que operam contra a tendência, né, e que não que operam contra a tendência, mas que se alavancam e ficam alavancando contra a tendência. Nós temos robôs com essas características, a gente gosta bastante, né? São robôs que realmente eles possuem uma performance muito boa e conseguem manter ali o risco da sua carteira diária mais baixa, né? Por ter a característica de ganhar por diversos dias consecutivos, mas são algotrades que a gente
fica mais de olho, né? Então, o que é ficar mais de olho? É, às vezes, colocar um indicador de momento nele, do tipo, pô, cara, se realmente tiver um momento muito forte aqui, ele não vai entrar por nada. Ou um indicador de tendência, o dia tá com muita tendência, hoje ele não vai ser ligado. Ou até mesmo atuar de forma manual, né? Hoje a gente decidiu aqui parar 2 robôs de forma manual. Não, hoje eu acho que o mercado tá com baixa liquidez, baixo volume, ou tá com forte tendência, vamos deixar esses robôs de fora. Então, acho que nesse ano de 2026, a gente tem que mirar mais a diversificação, só que essa diversificação a gente tá evitando, né, colocar robôs que realizam aumento de posição contra. Inclusive, nós estamos priorizando robôs que não realizam aumento. Então, é realmente robôs que possuem ali um stop gain, seja eles fixo ou adaptável, mas que não realizam esse ajuste da mão de acordo com se a posição está ganhando ou perdendo. Obviamente, a gente possui robôs assim, mas para a construção desses portfólios que a gente começou a construir, né, já faz diversos meses, estamos fazendo esses testes de robustez e tudo mais, a gente está priorizando por robôs que operem com um número de contratos fixos. Pô, muito bem pontuado, cara. O varejo, ele gosta muito do martingale, né? Porque o martingale, ele aumenta muito a sua taxa de acerto. Sim. O problema é quando você toma uma porrada, as porradas costumam ser grandes, porque você ganha de mão pequena e você perde de mão cheia. Sim. Né? Então, bem pontuado. E o fato de que a diversificação, obviamente, ela é boa. Acho que isso é pregado e replicado por todo mundo no mercado de modo geral, mas não é de qualquer forma, né? Não é uma diversificação simplesmente, vamos selecionar um monte de estratégia ali. Sim. É importante ter expertise em cima disso. Se me permite, Sasaki, até dando uma dica aí pra galera que gosta desse tipo de robô, uma forma que a gente encontrou, né, pra tentar amenizar essas perdas grandes dos robôs que fazem preço médio contra, é o seguinte, o que acontece? Às vezes, o robô ele tá posicionado com um contrato e ele alavanca até 10, né? Então, à medida que ele vai perdendo ali, ele vai alavancando, beleza. Uma variável muito legal que a galera de casa aí pode testar, pode utilizar é a seguinte: utilizar uma configuração, né, ali nesse robô, onde ele alavanca por tempo. O que isso significa? Se vir uma pancada muito forte, seja por causa de alguma notícia, divulgação de pesquisa, e para o robô não sair alavancando durante esse forte movimento, ele tem uma trava por tempo. Então, ele só irá alavancar depois de 10 minutos, ou depois de 5 minutos, né? Isso faz com que ele não saia alavancando igual um doido e stop, né? Ou ele sai ali sem estar com a mão cheia do stop loss. Então é uma dica bem legal aí que a galera de casa pode testar e talvez isso faça, né, muita diferença no setup aí de quem gosta desse tipo de robô com característica de aumento contra. Pô, dica muito boa. Porque aí você não é pego de calças curtas, né? Num movimento brusco que vai na sua contramão. Sim, porque geralmente a galera configura esses robôs dessa forma, né? Se tiver perdendo 400 pontos, entra com mais 2. Pô, já tá perdendo 600, entra com mais 3. 900, entra com mais 5. Sim. E isso, num forte movimento, o robô sai alavancando sem olhar para trás, né? Então, com essa config de time aí, ele, só vou poder alavancar depois de 5 minutos. Então, né, se esticar, esticou. Deixa pra lá. Pô, maravilha, muito bem pontuado. Bom, de modo geral, a gente, resumindo, né, um ano que vai ser um ano cheio de incertezas, bastante volatilidade, a gente tem, poderia estar falando de N outros fatores. Hoje de manhã a gente estava falando até de questões relacionadas a Groenlândia e tem outras questões geopolíticas. Mas o ponto é que ficou claro que vai ser um ano de bastante definição, tanto do ponto de vista nacional como internacional. E uma das principais formas, né, acho que ela debruça em cima da gestão, e principalmente do portfólio, né, da diversificação. Quando a gente fala de diversificação, a gente está falando necessariamente de portfólios de robôs, né? Operar um robô com múltiplas estratégias dentro dele. Eu acho que isso ficou bem claro. Pra gente só fechar esse assunto, não ficar rodando em cima dos mesmos pontos, tem alguma coisa que você acha que vale a pena a gente mencionar para fechar esse nosso papo? Olha, eu acho que só reforçando, né, na visão aqui da gente aqui do Invista Já, a gente acredita muito na diversificação para esse ano de 2026, acredita muito que a galera deve usar e abusar aí do stop móvel e principalmente
reforçar o uso do teste de robustez de Slipped, né? Eu acho que isso realmente faz ali você ter mais confiança, né? E querendo ou não, esses riscos de cauda que, na minha visão, vão acontecer bastante em 2026 devido a toda a indefinição e volatilidade que a gente conversou, isso já vai estar precificado, digamos assim, no histórico de ordens do seu robô. Então, você não precisa se preocupar que o stop dele era R$300 e hoje ele tomou 800, né? Que isso, querendo ou não, já está pulverizado ali no histórico de ordens dele a médio e longo prazo, de acordo com o teste de robustez que você fez. Então, eu acho que esses são os 3 principais temas que a galera deve usar e abusar aí nesse começo de 2026 para ter um portfólio, se preparar legal aí para esse ano de muita vol. Pô, maravilha, maravilha. Flávio, muito obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço, sua Sasaki. participação. Foi um prazer encontrá-lo aqui. Espero que você volte mais vezes, né, em edições futuras. E é isso aí. Esse foi mais um Caçadores de Robôs Traders. Foi um prazer ter você com a gente. A gente se vê numa próxima. Forte abraço.